Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Para a glória de Deus, o verso 14, vamos falar sobre a morte do profeta João Batista. Aleluia, Marcos 6, 14. Quem encontrou o texto sagrado, grite amém. Amém. Dá glória a Deus, irmãos. Marcos capítulo 6, o verso 14. Para a glória de Deus, aleluia. Vamos lá, diz assim, Marcos 6, 14 a seguir. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando numa ocasião favorável, em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até mesmo a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e o degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Amém? Amém. Oremos a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, dê-me Senhor inspiração para falar desta palavra. Espírito Santo, se apodere da minha boca, se apodere, Espírito Santo, da minha mente, se apodere, Espírito Santo, do meu coração. Ó Deus único e verdadeiro, está escrito na tua palavra, Salmo 103, o verso 5, que o Senhor encha a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como águia. Encha, meu Deus, a minha boca de bens, encha, Espírito Santo, a minha boca da tua palavra. O Senhor diz também em tua palavra em Mateus capítulo 7, ora candalabacharra maçoria, Mateus 7:11, que o Senhor, assim como o Pai, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o Senhor dará bens àqueles que lhe pedirem. Enche minha boca de bens, dos bens da graça, que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo asseverou acerca dos bens da graça. Encha
minha boca dos bens da graça. Queima esta igreja com o fogo do altar, o fogo santo da tua palavra, o fogo santo da tua presença, o fogo do teu zelo. Capítulo 4, o verso 5 de Apocalipse. E junto ao altar de Deus ardem as 7 lâmpadas de fogo. Canta na vassoura e arda neste lugar as 7 lâmpadas de fogo, que são representação do sétuplo Espírito. São as 7 lâmpadas, a representação do sétuplo Espírito, da perfeição das obras do Espírito Santo, da perfeição das obras oriundas do Espírito de Deus. 7 representa que as obras do Espírito Santo são perfeitas, são gloriosas, são gozosas. Isto representa os 7 Espíritos de Deus. Não são propriamente 7 Espíritos, mas um Espírito com 7 perfeitas operações. Faça a tua obra aqui, meu Deus. Fale conosco, toque neste coração, toque minha mente, toque minha boca, toque meus olhos, toque meu ser, e que esta palavra ela venha despertar o teu povo, porque escrito está, capítulo 13 do livro de Romanos, o verso 11: é hora de despertarmos do sono. Desperta-me, desperta, meu Deus, desperta-me, Jesus amado, desperta minha vida, desperta este irmão, porque a última hora. 1 João capítulo 2, o verso 18: filhinhos, já é a última hora. Oh meu Senhor, o rapto da igreja, o arrebatamento, o translado, a transladação, oh Ricanda Lamachai, está próxima. Oh meu Deus, e me dê despertamento. E para a tua igreja querida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha! É Deus vivo! Aleluia! Pode glorificar, pode exaltar o Senhor! Pode cantar a nossa! Oh, maravilha, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia Sagrada, ela nos diz aqui a respeito do profeta João Batista. A respeito do profeta João Batista e de sua morte, de sua execução. A Bíblia diz que o Herodes que mandou degolar João Batista, decapitá-lo, tratadas como decapitação. Decapitação é quando o ato de degolar é feito por um superior, por uma ordem judicial, por um rei, por uma pessoa, uma autoridade. A isso nós chamamos de decapitação. João Batista, ele foi morto por decapitação, porque foi um superior, foi Herodes, um governador, tido como rei, que mandou cortar sua cabeça. Quem era esse Herodes aqui? Esse Herodes aqui era o Herodes tetrarca. Lá em Mateus capítulo 14, o versículo 1: naquele tempo ouviu Herodes tetrarca a fama de Jesus. O Herodes que mandou decapitar o profeta João Batista era o Herodes tetrarca. Mas por que começou essa causa, esse levante inteiro contra João Batista, contra a vida dele? Porque João Batista era um homem escolhido. Glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 3, que João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Deus envia João Batista como o anjo da aliança, o anjo do concerto, para preparar o caminho para o Filho de Deus. Malaquias capítulo 3, no versículo 1. João Batista, ele veio numa missão para preparar o caminho para aquele que era maior do que ele, porque o próprio João sabia que Jesus era maior do que ele. Glória a Deus. Certa vez João Batista falou assim, João capítulo 3, versículo 30, disse João Batista: é necessário que ele cresça, Jesus cresça, e eu diminua. Glória a Deus. João Batista tinha um caráter humilde.
Ele sabia que a sua missão era preparar o caminho para Jesus Nazareno, o Filho de Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ele ia preparar o caminho. Isaías 40, versículo 3: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, Aleluia. vereda ao nosso Deus. Ele ia preparar o caminho para que nós recebêssemos Jesus, o enviado de Deus Pai para a salvação da humanidade. Ele ia preparar o caminho para que a humanidade recebesse ao único e suficiente Salvador, o único que pode remir o pecado humano, o único que tem poder de conceder a salvação, o único pelo qual o homem pode ser salvo e perdoado, o único que pode gerar um verdadeiro arrependimento, o único que disse que voltará e levará o seu povo para o seu reino de glória. Ele ia preparar para esse. Capítulo 1, versículo 21 de Mateus, quando Jesus estava para nascer, quando na verdade o anjo foi anunciar acerca do nascimento dele a Maria, o anjo Gabriel, ele deu nome àquele que ia nascer, ao verbo que ia se fazer carne no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Capítulo 1, 21 do livro de Mateus, o anjo fala assim: e ele se chamará Jesus. E o anjo dá o significado do nome Jesus. Ele se chamará Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Glória a Deus. O que significa o nome Jesus? Salvação. Aleluia! Jesus significa, ele salva do pecado, ele salva do inferno, ele salva da condenação, ele salva da morte eterna. É Jesus Cristo, é aquele que salva. Aleluia! Porque a obra dele é salvar. Isso antes, quando Maria foi receber a notícia do nascimento, né? A Bíblia diz que quando ele nasceu, outra vez foi dito a respeito do nome dele, porque a obra de salvação já estava no próprio nome de Jesus. Glória a Deus. Não só na sua pessoa, mas até no seu nome. O nome de Jesus tinha as credenciais de Messias, as credenciais de Salvador. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 11: os anjos falaram aos pastores que estavam no campo na hora do nascimento. 2:11 de Lucas: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Veja que quando foi anunciar que ele nasceu, os anjos falaram: ele é o Senhor e é o Salvador. Aleluia. Cumprindo a palavra de Isaías 43, no versículo 11: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. João, ele veio para preparar esse caminho, para que nós conhecêssemos o Salvador. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que João era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, cheio, mas cheio. Lucas capítulo 1, o versículo 15, diz que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Ele já nasceu cheio do Espírito Santo. É dito Lucas 1,16 que ele ia converter o coração dos pais e o coração dos filhos. João Batista, a mensagem dele era conversão. Aleluia. A mensagem de João Batista era arrependimento. Glória a Deus. E ele aparece no deserto da Judéia. No deserto da Judéia, pregando arrependimento, pregando a remissão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Ele aparece no deserto. Aleluia. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, que não me aparece lá.
A diferença dele era de 6 meses para Jesus. Quando a Bíblia diz que o anjo foi anunciar para Maria que ela daria a luz ao Salvador, Isabel estava grávida 6 meses. No 6º mês foi o anjo Gabriel, diz o livro de Lucas. Glória a Deus. A diferença de Jesus para João, 6 meses. Mas por que eu não quero me alongar? A fúria contra o homem de Deus, porque o diabo odeia aquele que tem uma vida na presença de Deus. Deus manda nós termos uma vida com Ele. O Senhor falou a Abraão que Abraão tinha de andar na presença dele e ser perfeito. Glória a Deus. Deus falou para Abraão: eu sou o seu grandíssimo galardão. Eu sou, capítulo 15 do livro de Gênesis, o verso 1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aquele que anda na presença de Deus, ele tem um galardão que nunca se acaba, que é o próprio Senhor. Ele tem o maior presente desta terra. No ouro não compra, a prata não compra, os estudos não compram este presente, o maior galardão, que é o Senhor Deus eterno. João tinha esse presente. Glória a Jesus. Ele veio por obra de Deus. A Bíblia nos diz: quem era esse Herodes aqui? Aquele Herodes que perseguiu Jesus quando criança. Em Mateus capítulo 2, aquele Herodes é chamado de Herodes o Grande. E aquele Herodes o Grande, ele dividiu o reino dele em 3 partes, para 3 filhos. Herodes o Grande, que é aquele Herodes que perseguiu Jesus quando criança, ele divide o reino dele para 3 filhos. Para cada filho ele deu um pedaço, uma região. Arquelau, ele recebeu um pedaço. Mateus 2:22. Felipe recebe outro pedaço. Marcos capítulo 6, verso 17. E Herodes Antipas, que é esse aqui que nós estamos a estudar, é chamado de Herodes Antipas. Lucas capítulo 3, versículo 1, Atos capítulo 3, versículo 1 e Marcos capítulo 8, versículo 15. Esse Herodes aqui, que perseguiu João Batista, era Antipas, o filho mais novo de Herodes o Grande. Antipas, ele era filho de Herodes o Grande com uma samaritana. Ele teve um filho com uma mulher samaritana, e sendo o filho mais novo, ele colocou o nome de Antipas, Herodes Antipas, e deu a Galileia e a Pérea para ele tomar conta. Ele tomava conta da Galileia e da Pérea. Ele é chamado de tetrarca, Herodes Antipas, tetrarca. Por que tetrarca? Tetrarca, ele governava uma região pequena. Isso significa tetrarca. Tetrarca significa 1/4 de uma região. Significado de tetrarca: 1/4 de uma região, e nós podemos dizer uma região pequena. Tetrarca, ele era o governador, o rei de uma região pequena. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E nesse tempo aqui que começa uma perseguição contra João Batista, no reinado de Herodes Antipas. A Bíblia nos diz que ele é governador da Galileia e da Pérea. Ele começou no ano 4 antes de Cristo até o ano 39 depois de Cristo. O reinado de Herodes Antipas se estendeu durante a vida e o ministério público de Jesus. Glória a Deus. Durante o ministério de Jesus, durante a vida de Jesus, o prosseguimento de sua obra, quem estava no poder, quem estava em iminência, era Herodes Antipas, o tetrarca. Essa família era muito cheia de perturbação. Família de Herodes, desde Herodes o Grande, passando pelos filhos, tanto Arquelau, Filipe quanto Antipas, era uma família de intriga, violência. Era uma família sensual, uma família astuta, caprichosa, cruel, uma família inescrupulosa, supersticiosa, demagoga. Era uma família imunda. Era uma família que não tinha escrúpulo, não temia a Deus, não tinha amor a Deus, não tinha amor à palavra, e por fim perseguia tal família os santos do Senhor.
perseguia o povo de Deus. O salvo, ele passa por perseguição. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: os que piamente querem servir a Deus, servir a Cristo, padecerão perseguição. Todo aquele que quer servir a Deus em espírito e em verdade, aquele que abandonou os prazeres deste mundo, aquele que abandonou os prazeres da natureza carnal, aquele que abandonou os prazeres do pecado, igual Moisés abandonou o gozo do pecado. Todo aquele que escolhe abandonar o gozo do pecado para levar a vergonha do Senhor Jesus, ele vai padecer. Ele vai padecer. Aquele que escolhe levar o vitupério de Cristo, ele vai padecer. O mundo vai nos odiar. João capítulo 15, versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas é manifesto que vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, saiba que ele odiou primeiro a mim. Glória a Deus. Se o mundo odeia aquele que é salvo, ele odiou primeiro o Salvador Jesus. Se o mundo odeia aquele que tem o nome no livro da vida, ele odiou primeiro aquele que salvou nossa alma da condenação eterna. Por isso essa família perseguia o povo de Deus. O povo de Deus é perseguido, mas a Bíblia diz, capítulo 5, verso 10 de Mateus: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Se você é perseguido por causa da justiça, a justiça da palavra, por causa da reta justiça que é a palavra. 7:24 de João, a Bíblia chama a palavra, a Bíblia chama a si própria de reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra. Se passa perseguição pela palavra, glorifique o Deus eterno que aguardou para ti. Você não pode ficar com medo se você padece como cristão. Depois que eu vim para a igreja é só perseguição. Depois que eu vim para a igreja minha família passou a me perseguir. No emprego ninguém me entende. Na faculdade todos são contra mim. Em minha casa querem acabar comigo. Porque você tem um nome escrito no livro da vida. Você leva as marcas de Cristo. Você leva as marcas do Senhor. E quem leva as marcas de Cristo, ele é inquietado mesmo. Glória a Deus. O mundo vai inquietá-lo. 6:17 de Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que leva a marca do Senhor, o mundo quer inquietar, porque nele manifesta a vida de nosso Senhor. 2 Coríntios 4:10 diz que a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifesta em seu corpo e no meu. Glória a Deus. A vida de Jesus, a seidade significa que Jesus não precisa de nada para existir. Ele existe por si próprio. Ele tem existência própria. Isso se chama aceidade. Glória a Jesus. 8:58 de João, Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele tem existência própria. Capítulo 5, versículo 2 do livro de Miqueias diz que Jesus Cristo é antes da eternidade. Glória a Deus. Capítulo 13, o verso 8 de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele tem vida em si próprio. Esta vida se manifesta em sua carne. Quem crê que essa vida se manifesta em você, a vida de Jesus, a eternidade, levante as mãos. Aleluia, Deus tremendo. Glória a Deus. Se você padece como cristão, deve glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deve se alegrar porque você é participante das aflições de Cristo.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 ao 16, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da glória de Cristo vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, flagelados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como aquele que se intromete na vida dos outros, em negócios alheios, mas se padece como cristão, Glória a Deus. não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se você é perseguido, se você é caluniado, glorifique a Deus nessa parte. Se padece como cristão. Glória a Deus. Você é participante das aflições. Quem é participante aqui? Glória a Jesus. Aleluia, que tremendo! Aleluia. Glória a Jesus. Essa família de Herodes tinha esse comportamento de perseguir, de lutar contra os santos do Senhor, de lutar contra o povo de Deus. É por isso que Herodes procurou matar Jesus. Logo depois que João Batista morreu, esse Herodes também procurou matar Jesus. Jesus não foi morto porque Jesus foi embora daquela região, saiu um pouco para despistar, porque Jesus não podia ser morto por Herodes, ele tinha que ser morto por crucificação, como prescrevia a profecia do Salmo 22, que as mãos iam ser traspassadas, os pés iam ser traspassados. Então Jesus tinha de ser morto por crucificação. E Herodes comumente ele matava por decapitação. Jesus tinha que ser morto com os braços abertos para a salvação da humanidade. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso que Jesus, quando ele foi fugir um pouco de Herodes, que não era hora de morrer, ele chama Herodes de raposa. Está lá em Lucas capítulo 13, versículo 31 e 32. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai, retira-te daqui. Os fariseus falaram para Jesus. Nessa hora que Deus falou: vai lá contar, porque não tem, ninguém está sabendo que ele vai procurar matar, mas vocês vão lá e vão contar. Vocês são falsos, mentirosos, mas agora vocês vão servir. Vão lá contar. Os fariseus chegaram: ó Senhor Jesus, vai embora daqui, porque Herodes quer matar o Senhor. Mas olha o que Jesus falou, 13:32 de Lucas. Jesus me disse: vai e dize àquela raposa. Glória a Deus. Jesus chama Herodes de raposa. O caráter dele era ruim, igual de uma raposa, traiçoeiro, sabe, falso, comedor de carniça. Esse era o caráter. E Jesus fala, Jesus não tinha medo de falar a verdade. Aleluia. Vai e diz àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou ressuscitado. Aleluia! Glória! Que maravilha! Glória. Jesus quis dizer: eu vou ressuscitar. Você quer me matar? Eu morro, eu efetuo cura, expulso demônios hoje e amanhã, e no terceiro dia eu levanto da sepultura. Glória a Jesus. Porque o homem pode só matar o seu corpo e o meu, mas a alma ele não tem poder de tocar. Glória a Deus. Capítulo 10, 28 de Mateus: não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que tem poder de matar o corpo e fazer a alma perecer no fogo do inferno. Glória a Jesus. Tema a Deus, arabaxara na laçúria. Aleluia. Tema o Deus eterno, a cantar a bassúria. Salmo 128. Bem-aventurado o varão que teme a Deus e anda em seus caminhos. Tema este Deus, porque a morte e a vida estão nas mãos dele só. Oh, glorioso Deus! Família de Herodes perseguiu o povo de Deus porque o povo de Deus não comungava com os pecados deles. Porque o povo de Deus não entrava no mesmo pecado que eles estavam. Aleluia. E por que João Batista agora se levanta com tudo? Glória a Deus. Levanta com a palavra da verdade, levanta pregando contra o adultério. Aleluia. Glória a Jesus.
Marcos capítulo 6, versículo 17, diz que Herodes prendeu João Batista na prisão, maniatou ou manietou, tanto faz, é uma variante, maniatar ou manietar. Manietar ou maniatar significa algemar. Ele foi algemado, João Batista foi algemado por conta, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Filipe, na verdade, não era propriamente irmão 100% de Herodes Antipas. Filipe era meio irmão de Herodes Antipas. Esse Filipe aqui era meio irmão dele. E por que João Batista estava pregando contra o adultério de Herodes? Herodes tomou a esposa de seu próprio irmão. Herodes Antipas, que eu estou falando de Antipas, ele toma a esposa de seu próprio irmão. E João era um pregador do arrependimento. Aleluia. João era um pregador de conversão. Aleluia. João Batista, ele não efetuou nenhum milagre, nenhum. João Batista não fez um paralítico andar. João Batista não fez um cego ver. João Batista não limpou um leproso e não ressuscitou nenhum morto. Olha que Paulo ressuscitou morto Eutico, Atos 20. Pedro ressuscitou Tabita, Dorcas, Atos capítulo 9. A sombra de Pedro curava, Atos 5, 13 ao 15. Glória a Deus. Mas João Batista não fez nada disso. Nenhum sinal, nenhum. Está lá em João capítulo 10, verso 41. Nenhum. Glória a Deus. Mas nenhumzinho. Mas será, diácono Macário? Nenhum. Nenhum sinal. Porque o sinal dele era outro. O sinal de João Batista era outro sinal. Até João capítulo 10, o verso 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Aleluia. João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse acerca de Jesus era verdade. Glória a Deus. João não fez sinal. Ele era conhecido por quê? Pela palavra do arrependimento. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1 e 2 de Mateus, diz que ele foi para o deserto. O deserto é aquela região rochosa, aquela região montanhosa. Ele foi para essas regiões da Judéia, regiões montanhosas, regiões de semiárido, aquela seca. Ele foi para lá. Aleluia. E qual era a pregação do homem de Deus? Glória, capítulo Jesus. 3, o verso 2 de Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha na basura. Glória a Deus. O que significa esse arrependimento? Era mudança de vida. João pregava que a pessoa tem que ser transformada para entrar no céu. João pregava que a pessoa tem de ser uma nova criatura. João pregava que a pessoa tinha de se arrepender de seus pecados, de se arrepender dos seus erros, para ela ter parte no reino de Deus. Essa é a palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. João pregava isso. Arrepende-se significa um remorso profundo que leva a pessoa a mudar. Isso é arrependimento. Glória a Deus. Arrependimento que significa mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Arrependimento que significa mudança de hábito. Isso é arrependimento. Glória a Deus. Arrependimento significa mudança de direção. A pessoa se converte, muda a sua estrutura, muda os seus caminhos, muda seu vestir, muda seu falar, muda seu pensar, muda seu agir, muda seu andar, muda a maneira de ser, por dentro e por fora. Isso é arrependimento. Ele pregava, engraçado que ele pregava arrependimento antes do batismo e depois também. Ele falava antes: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. 3,7 de Mateus diz que o povo ia para ser batizado. E 3,8 de Mateus diz que ele dizia de novo: vão embora e produzam frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Ele só pregava arrependimento. Só.
Irmãos, porque as igrejas estão se acabando, porque o arrependimento está da porta para fora. Os púlpitos não têm pregação de arrependimento mais. Saiba de uma coisa, pregação não é palestra. Grave isso na sua cabeça. Pregação não é palestra. Palestra é coisa de empresa, palestra é coisa de faculdade, palestra é coisa de um clube social de amigos, palestra é coisa de maçonaria. Isso é palestra, aqui se reúne tudo. Vou dar uma palavra para levantar os funcionários aqui dessa empresa. Estão todos trabalhando com a cabeça assim para baixo, eles não têm mais força, mas vou pregar, vou dar uma palestra lá de motivação, uma palestra motivacional, uma palestra de autoajuda, uma palestra para levantar o astral. Isso que é coisa de empresa. Só que o espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. A Bíblia Sagrada nos diz: se eu vos falo de coisas terrenas e vocês não, se eu falo a vocês coisas terrenas e vocês não acreditam, quanto mais se eu falar das coisas espirituais. 3:12 de João. Não mistura. O que é da carne é carne. Capítulo 3, versículo 6 de João. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não mistura. 2,14 de 1 Coríntios. O espiritual, o homem natural não entende as coisas espirituais porque ele parece loucura. Pregação não é palestra. Glória a Deus. Não é. Palestra é coisa de empresa. Palestra é coisa do convívio social. Pregação é palavra de arrependimento para a remissão e para a salvação do pecado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é pregação. Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 11. Escute aí: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Está vendo aí? As palavras da pregação do evangelho, da pregação da verdade, da pregação da salvação, da pregação do arrependimento, são como aguilhões. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Glória a Jesus. O aguilhão machuca, o aguilhão espeta. A pregação tem que espetar. Aleluia. A pregação tem que espetar. Glória a Deus. Onde o seu coração e o meu? Porque essa pregação é uma espada. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aguilhão, a palavra tem que penetrar, não é massagear. Eu estou saindo aqui tão bem, estou aliviado. Só que sai da porta da igreja, vai fumar. É a palestra. Sai da porta da igreja, vai adulterar. Sai da porta da igreja, vai jogar videogame. Aquela obra do diabo daqueles videogames, Nintendo, Playstation, seja o que for, Xbox. Sai da casa de Deus, vai fornicar. Mas o jovem estava lá adorando na palestra, levantando a mão, mas saiu, vão fornicar. Sai da casa de Deus, vai para o salão de beleza, pintar o cabelo, californiana, selagem, hidratação e tanta outra porcariada. Sai da casa de Deus, vão para o baile funk. Sai da casa de Deus, uma balada, pular na balada, gospel. Por quê? Palestra massageia, pregação fere. Aleluia. Glória a Deus. Pregação fere e converte. Pregação entra no íntimo, lá canta labás. Pregação perturba, pregação escute, perturba. A pessoa sai, eu não posso mais pecar, eu não posso fumar, eu tenho que levantar minha mão, eu tenho que me batizar, eu tenho que abandonar o adultério, eu tenho que abandonar a prostituição, eu tenho que abandonar a televisão, porque ela fere, ela entra na alma. Oi, toda a maçoridade. Glória a Deus. A pessoa sai perturbada. Ela está trabalhando. A palavra é como martelo. Olha o que diz aqui mais: como pregos bem fixados. A palavra é como prego. Pregação é isso. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, vem a palavra, martelando. Aquilo foi pregado lá. A pessoa vai tocar alguma coisa, vai à pornografia,
solta um palavrão. Ai meu Deus, a pregação, porque aquilo está batendo. Aleluia. Está batendo até esmiuçar. Glória a Deus. Está postando foto com biquinho no Facebook. Foi à praia, diz que é crente, se queimou todinha com a marquinha do biquíni. Quando vem a pregação, não expõe a vergonha da sua nudez. Glória a Deus. Então ela lembra daquilo na hora. Ai meu Deus, eu não posso colocar isso aqui. Isso é pregação, porque a pessoa cai em si. A pessoa, desculpa a expressão, ela toma vergonha. Glória a Deus. Ela toma tenência. Ela endireita seu caminho. Ela endireita sua vereda. Ela muda seu hábito. Ela muda seu comportamento. Aleluia. E vai batendo até a pessoa mudar. Glória a Deus. 23, 29 de Jeremias. A minha palavra arde como fogo, e ela é como martelo. Escute aí, martelo que esmiuça a penha. Eita, candalabás. Martelo, é para martelar. Martelo dói. Dá uma martelada no dedo para ver. Dói, deixa a unha cheia de pus, a unha preta, bolinha de sangue pisado. Dói, a pregação é doer, é a salvação. O pecador tem que despertar. Glória a Deus. Irmão, como que o pecador vai despertar se ele não é ensinado que o pecado dele vai levá-lo para o inferno? Como ouvirão se não há quem pregue? Oi, canta na baixada. Como ouvirão? Romanos capítulo 10. Glória a Deus. 14 a seguir, se não há quem pregue. Quem deu crédito à nossa pregação? Eita, Glória a Deus. vai falando, por mais que a pessoa às vezes não se liberte no primeiro dia, mas aquilo vai dando temor, porque a palavra é assim, ela dói, mas ela também dá força, ela também dá poder, ela é espírito e vida, ela é o pão do céu. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Pregação ou palestra? Pregação. Pregação ou palestra? Pregação. Toma cuidado aí, palestra de mulher, né? Não tem um problema se as irmãs uma hora ou outra fazer uma palestra, mas quando a palestra toma o lugar da pregação, o diabo entrou. Quando a igreja passa a viver de movimentos, ela perdeu o mover do Espírito Santo. Escute aí, quando a igreja passa a viver de movimentos para encher, ela perdeu o mover do Espírito Santo. Verdade. Vamos buscar o mover do Espírito. Ele está aqui. Glória a Deus. Glorifique o Senhor. Eita, Deus tremendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra é tremenda, hein? Então glória. Glória a Deus. João Batista não massageava, a pregação era arrependimento, era pregação. Se arrepender. Onde estão os pregadores, os arautos do arrependimento? Se acabaram. Agora é arauto da prosperidade, é arauto da maldição hereditária, é arauto do cai-cai, sopra na pessoa, a pessoa cai. A pessoa cai dizendo que foi arrebatada, que foi para algum lugar, sendo que a Bíblia nunca mostra que homens de Deus caíram para trás como inertes. Agora são modismos, a pessoa mergulhar numa piscina, a pessoa fazer na igreja um dia da beleza, a pessoa jogar balde d'água em cima da cabeça do povo, a pessoa se vestir de palhaço, vou evangelizar as crianças, tudo de palhaço, virou modismo, pregação não. João Batista pregava. Glórias. E isso fazia a diferença com Jesus. 7:28 de Mateus. Jesus ensina com autoridade. Glória a Deus. Não como os escribas. Levanta a mão e dá glória. Glória a Deus. E só para eu encerrar aqui, porque na verdade João Batista passou essa luta inteira. Ele pregava arrependimento e evidentemente que isso tocou em Herodes. Tocou. Porque se eu prego contra o pecado, na verdade eu não fico passando a mão, porque o homem de Deus ele é reto, ele é justo, ele não encoberta. Provérbios 28:13, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Então o homem de Deus ele não vai encobrir. Aleluia. Porque é o rei Herodes, o tetrarca, o Antipas, o neto de Herodes, o filho de Herodes o Grande. Não, ele também tem uma alma para ser salvo, ele também vai ouvir. Glória a Deus. Ele também vai ouvir porque ele não é melhor do que eu.
ele é de carne e ossos como eu, ele veio do pó como eu vim, a terra vai comê-lo como vai me comer se Jesus não voltar, então ele vai ter de ouvir. Porque 10:34 de Atos, para com Deus não há acepção de pessoas. Aleluia! Tem que ouvir, vai ter de ouvir. O que foi que Herodes pregou, estava fazendo? Na verdade, deixa eu só dar uma explicação para você aqui. É o seguinte. Glória a Deus. Aleluia. É o seguinte. Filipe era casado com Herodias. Esse Herodes Antipas, o tetrarca, um filho do Herodes o Grande, ele foi passar um tempo em Roma. Ele foi passar um tempo em Roma, como fosse umas férias, um tempo na casa de seu irmão Filipe. Ele foi passar um tempo em Roma, e quando chegou lá, ele se apaixonou pela mulher de seu meio-irmão Filipe. Flávio Joséfo é um historiador judeu contemporâneo de Jesus. Ele viveu no mesmo tempo de Jesus. Ele escreveu uma obra clássica chamada História dos Hebreus. E ele conta que Herodes, esse Herodes que matou João, ele foi à casa de seu irmão Filipe e passou um tempo lá. E lá ele se apaixonou pela mulher de seu irmão. Só que você entenda bem, essa mulher, Herodias, que é um título, né? Herodias era a esposa de Filipe. Sabe o que ela? Ela era de Filipe e ela era de Herodes Antipas, sobrinha. A história diz que essa Herodias, que era esposa de Filipe, irmão de Herodes Antipas, que matou João, além dela ser esposa de Filipe, ela também era sobrinha, tanto de Filipe como de Herodes Antipas. Ela era sobrinha. Filipe tinha casado com a própria sobrinha. Casou com a sobrinha. Herodes Antipas foi, se apaixonou pela própria sobrinha, e além de ser sobrinha, ele tomou a mulher do próprio irmão, se separou de sua mulher. Glória a Deus. E foi para a Galileia, foi a Pérea, para a Pérea. Quando chegou lá, João Batista soube do ocorrido. Ele abandonou a esposa dele e tomou a esposa de seu irmão Filipe. E essa esposa, além de ser tomada de seu irmão, é sobrinha dele também. O que aconteceu? João Batista falou a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Não temo a nada, vou pregar. Glória a Deus. Abandone essa mulher que não é sua. Glória a Deus. Mas por que João Batista estava pregando contra isso? Duas coisas. Primeiro, o incesto. Incesto, ele tinha tomado a esposa do próprio irmão. Um parente próximo foi tomado. Isso é crime de incesto. Está lá em Levítico, a lei proibia. Levítico capítulo 18, o versículo 16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. Glória a Deus. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. Então ele pregou contra, porque ele estava contra a palavra. Aleluia. Ele tinha descoberto a nudez de Herodias, que era a mulher do irmão dele. Um ato incestuoso, repugnante, nojento. E outra coisa também que ele pregou contra o divórcio. Glória a Deus. Porque o Deus da Bíblia, Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele odeia o divórcio. Aleluia. Glória a Deus. Ele odeia. Malaquias capítulo 2, aleluia. Glória a Deus. Malaquias 2, do 14 ao 16. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito. E por que somente um?
ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque Yahvé, Javé, Jeová, o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Glória a Deus. Odeia. Aleluia. Glória a E Deus. João Batista não vou aceitar, ele é rei, mas ele vai ter que ouvir, que ele também precisa se arrepender. Aleluia. Deus odeia o divórcio, Herodes. Deus odeia esse seu pecado. Você pegou a mulher de seu próprio irmão, um ato incestuoso e um ato de pecado, você casou de novo, você está em pecado. Aleluia. E isso também Jesus tratou. Jesus tratou assim Glória a em Deus. Marcos capítulo 10, aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 10, versículo 9 e o versículo 11. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera contra ela. E o verso 12: e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Aleluia. Glória a Deus. Paulo também confirma, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo do seu marido viver. Aleluia. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, desde que seja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então está aí. Não se pode casar de novo enquanto o cônjuge for vivo. Caso a pessoa case, o divorciado case com outro, enquanto o seu consorte, enquanto o seu cônjuge estiver vivo, ele está debaixo do adultério. Ele está debaixo do adultério. Se casar enquanto o cônjuge estiver vivo, está com todas as letras adulterando. E a Bíblia diz, Apocalipse 21:8: mas quanto aos adúlteros, a parte dele será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Só pode se casar novamente quando falecer o consorte ou cônjuge, e ainda contanto que seja no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Herodes estava nesse pecado. E João Batista não podia aceitar, ele pregou contra, porém, Maravilha, Senhor. a Bíblia Sagrada nos diz que ela odiava. Herodias odiava João Batista. A Bíblia diz no versículo 19 que Herodias espiava João Batista e queria matá-lo. Ela andava espiando, colocava espiões, vai atrás dele, vê o que ele está fazendo, vê se ele está pregando contra nós, vê se ele está me difamando, porque acontece se você pregar contra o pecado, aí eu estou ofendido, porque você pregou contra o meu pecado, eu estou ofendido. A pessoa não aceita hoje em dia, está ofendida. Mas como a pessoa não se sente ofendida de pecar? Como a pessoa não se sente ofendida? Porque o problema não sou eu pregando, o problema é que Deus viu tudo. Deus viu. 15:13 Provérbios: os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Antes de qualquer pregador pregar, Deus já viu tudo. Deus viu, e está escrito no livro de Deus. Glória. E Naum capítulo 1 versículo 3: Deus não tem o culpado por inocente. Então o problema não é ficar falando, estou ofendido. Você ofendeu a Deus, ofendeu a divindade, ofendeu Deus eterno. Isso não pesa a sua consciência. Ofendeu, lutou contra Deus, e lutar contra Deus é perder. Expôs Jesus ao vitupério, à vergonha. Ai daquele que profanar o sangue do Novo Testamento e fizer agravo ao Espírito da graça. 10:29 de Hebreus. A pessoa pisou no Senhor, pisou o Senhor, fez agravo, ultrajou, blasfemou do sangue da nossa salvação. Então a pessoa tem que se sentir ofendida por isso, não por ver um pregador expor.
Mas ela mandava, vai lá ver o que ele está falando, vai ver. É o que tem acontecido. Ela andava espiando, mas João não queria saber, ele continuava pregando. Porque o homem de Deus, ele prega, ele não tem medo. João continuava pregando. Só que a Bíblia diz no versículo 20 que Herodes temia João, porque Herodes sabia que João era um varão, um homem justo e santo. A mulher, não, tem que fazer alguma coisa, ficava incitando, instigando o seu marido, estimulando, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, com aquelas palavras de bajulação, essas palavras de lábias. Fazer alguma coisa. Não, mas ele é santo. Aleluia. Não, mas ele é justo, não posso fazer. Glória a Deus. Só que o diabo é assim, ele é astuto. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Não ignoremos os ardis de Satanás. Não ignoremos a sutileza, a manobra, a artimanha de Satanás. Ele é astuto. Assim como ficavam espiando João Batista, o diabo também anda espiando cada um de nós. Você está aqui, o diabo anda espiando você. O diabo anda espiando a mim. Onde quer que nós temos entrado, Satanás anda nos espiando ao nosso derredor. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Estou andando espiando, quero olhar o que aquela irmã está fazendo. Eu quero olhar. Se vai à casa de alguém, Satanás está de espreito, olhando tudo. Se está na firma, os seus passos, os meus passos, Satanás está sondando. Por isso que ao invés da pessoa, está me ofendendo, queixa do seu pecado. Porque quem está de espreito olhando tudo é Satanás para acusar. De que pois se queixa o homem, queixa-se do seu pecado. Lamentações 3:39. Glória a Deus. Satanás anda espiando, irmão. Ele anda ao nosso derredor, ele fica espiando 24 horas por dia. Nós dormimos, Satanás não dorme. Nós descansamos, Satanás não descansa. Nós cochilamos, Satanás não cochila. As hordas satânicas, as hordas demoníacas, as falanges de demônios são enviadas para nos espiar. Observaste o meu Sérgio Jó? De onde vem? Vem de rodear a terra. Estava olhando tudo. Então o inimigo fica assim. Diz que João Batista, essa mulher fazia isso com ele, só que ele tinha uma vida limpa. Só que aconteceu um problema, para eu encerrar. A Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 6. A Bíblia diz que ela procurou uma ocasião favorável. Procurou uma ocasião que desse certo para ela acabar com o homem de Deus. Uma ocasião favorável. Igual Daniel no capítulo 6 diz que os inimigos de Daniel procuravam ocasião. O inimigo fica procurando ocasião. Por isso que nós não podemos parar de orar e vigiar. Por isso que eu e você nunca devemos parar de orar e de vigiar. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que temos que ficar vigiando e orando. Glória a Deus. Paulo falou, Colossenses 4:2, perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Glória a Deus. Paulo também falou, Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto. Aleluia. Porque uma hora ele quer puxar o nosso tapete, fica procurando ocasião para destruir, fica procurando ocasião para envergonhar. Mas se nós estivermos debaixo do jejum e da oração, da Santa Escritura, da palavra, a verdade de Deus é escudo e bloqueio. Glória a Deus. Essa verdade é escudo e bloqueio. É nosso escudo, Aleluia. nossa torre forte, nosso bloqueio. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Herodes fez aniversário, o seu natalício, ou seja, seu aniversário. E para o aniversário
aniversário de Herodes, ele fez uma ceia. A Bíblia diz aqui, quem ele chamou? 6:21. Grandes tribunos e príncipes da Galileia. Foi esse povo que Herodes chamou. Ele chamou grandes e tribunos. Grandes e tribunos significa quiliarco, né? Capitão de 1000. Ele chamou todos os capitães de 1000 soldados, que eram os grandes e eram também os tribunos, os quiliarcos, né? Os capitães de 1000. Ele chama todos os capitães de 1000 homens, de 1000 soldados, para irem até a festa dele. Vem todos. Chamou do império, venha. Eles foram lá. A Bíblia diz mais aqui também quem ele chamou. Ele chamou os príncipes da Galileia. Quem são os príncipes da Galileia? Os líderes, os homens da alta patente, os líderes, os homens mais conceituados. Então ele chama os capitães de 1000 e chama os líderes de toda. Ele era tetrarca da sua região, sua pequena região, para ele celebrar o seu aniversário. O banquete era típico de um sensual monarca oriental. Era uma festa sensual, era uma festa de prostituição, era uma festa de nudez, de danças de nudez, era uma festa de exposição da nudez, na qual as moças dançavam, a semelhança daquelas danças árabes do ventre. Era mais ou menos como assim, elas dançavam desnudas, e os homens bêbados, também da bebedeira e da glutonaria, comiam e ficavam ali em seus adultérios, em suas prostituições. Dessa maneira era a festa. Olha aqui quem condenou o homem de Deus, ó. Sabe quem persegue os ungidos de Deus? Esse povo aqui. Quem persegue a verdade é esse povo aqui, que quer bebedeira, que quer glutonaria, que quer adultério, que quer idolatria. São esses, seja crente ou não, que perseguem os santos do Senhor na terra. Glória a Deus. Glória. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. 2 Coríntios 3:8. Aleluia. Glória a Deus. E nisso a moça dança. Como era o nome da menina? Salomé. A Bíblia não chega a dizer, mas como eu falei, nos escritos de Flávio José, que era um historiador judeu, ele diz que o nome dela era Salomé. E esse Herodes aqui tinha um homem que trabalhava dentro desse palácio com Herodes, não sei se era na tesouraria alguma coisa, que a mulher dele era uma serva de Deus. Está lá em Lucas capítulo 8, verso 2 e 3. Joana, Cusa, ele era procurador de Herodes, desse Herodes aqui. Ele trabalhava lá dentro e a mulher dele foi liberta dos demônios, foi liberta das enfermidades, e ela andava com Jesus e dava da riqueza dela e do marido para sustentar o ministério de Jesus. Glória a Deus. Está vendo que até nos lugares mais terríveis Deus levanta as suas testemunhas. Glória. Aleluia! Glória. E a Bíblia diz aqui que João continuava pregando, e Salomé falou assim, o rei já estava, Herodes tetrarca, Herodes Antipas, embriagado, já estava a flor da pele. Ele fala assim: pede até a metade do meu reino que eu vou dar para você. Marcos capítulo 6, versículo 22, pede-me o que quiseres e eu te darei. Versículo 22 também, tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Até a metade. Ela foi falar com a mãe dela, apressadamente. A mãe dela ficou fazendo a cabeça dela, porque em Mateus 14 vai dar que ela incitava: pede a cabeça, chegou o momento, agora ele vai me pagar. Peça a cabeça, peça a cabeça, num prato, numa travessa, numa bandeja, peça que vai ser minha vitória. Ele pregou contra mim, ele me difamou, agora ele vai me pagar. E a Bíblia Sagrada nos diz que o rei se entristeceu, mas ele tinha feito um juramento. E por que
que o rei Herodes Antipas, ele não voltou atrás. A Bíblia diz 6:26, por causa daqueles que estavam com ele à mesa. Os outros líderes, lembra que eu falei que tinha líderes, tinha capitães de mil? Se ele voltasse atrás, iam falar que ele era frouxo, iam dizer que ele estava muito mole. Então ele falou: eu vou mostrar autoridade. Então executou, vai buscá-lo. E a Bíblia diz que ele mandou buscar o executor e colocaram João Batista num cárcere. Ele ficou um tempo num cárcere. Se você ler Mateus capítulo 11, ele ficou um tempo preso. Embora o texto está mostrando mais ou menos aqui como que ele já foi decapitado, não, ele ficou um tempo preso, um meio tempo preso. E nesse tempo que ele ficou preso, nasceu uma dúvida muito grande no coração de João Batista. Ele ficou com uma dúvida muito grande, porque ele falou assim, ele pregava que o machado estava colocado ao pé da raiz. Mateus capítulo 3, versículo 10, o machado está ao pé da raiz, ao pé da árvore, para cortar. E aquilo ele estava dizendo a respeito daqueles pecadores que se levantavam contra Deus. Deus vai trazer juízo, Aleluia. Deus vai julgar, Glória Deus vai a se Deus. vingar, Deus vai destruir. Glória a Deus. Só o que aconteceu? Ele foi preso, o Messias tinha chegado, que ele já tinha falado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Ele Deus. já tinha batizado Jesus. Mateus 3, o versículo 16 e 17. Já tinha feito tudo isso, mas agora ele estava preso. Ele falou: será que é esse mesmo Messias? Porque cadê o juiz até agora? O que Herodes está fazendo comigo? Pedro pediu aos discípulos dele, vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias, o Redentor. Pergunta para ele. E a Bíblia diz que quando foram perguntar para Jesus, Jesus mostrou suas credenciais. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tinha credenciais do Messiado. Ele é o verdadeiro Messias. Aleluia. Ele é o verdadeiro Salvador. Glória a Deus. Ele é o verdadeiro Redentor. Aleluia. Não tem outro verdadeiro a não ser Jesus Nazareno. Glória a Deus. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, ele fala que é ele mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 4. Respondendo disse-lhes: ide anunciar a João as coisas que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Deus. Jesus estava mostrando duas credenciais aqui. Tem gente que lembra o que significa o coxo. O Messias que viria, estava escrito em Isaías 35, versículo 5 e versículo 6, que o Messias ia fazer o coxo saltar. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito que o Messias, quando ele viesse, os ouvidos dos surdos iam se abrir, os olhos dos cegos iam se abrir. E Jesus está dizendo aqui, Isaías profetizou que quando eu viria, os coxos iam saltar. Olha que avisa João: os coxos andam, os coxos andam, os cegos vêm. Ele canta na Súria. Oh, glória! Lembra, João, que eu cumpri Isaías 35, 5 e 6. Glória a Deus. Mas não só isso, aos pobres é anunciado o Evangelho. Diga para João também que eu estou cumprindo Isaías 61. O Espírito de Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Glória a Jesus. Eles foram anunciar a João. Só que Jesus diz assim, que o maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Não teve outro. Mateus capítulo 11, no versículo 11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Glória a Deus. João Batista, ele não perdeu a salvação por causa disso. Ele queria saber se ele mesmo era Jesus, e a situação que ele estava vivendo, preso numa masmorra, preso numa masmorra, faminto, passando privação. Ele pergunte mesmo se é ele. Mas o próprio Cristo, quando mostrou as credenciais de Messias, Jesus começa a falar. Jesus fala assim: ele é o maior profeta que a terra já teve. Glória a Deus. Mas ele não fez nenhum sinal. Lembra disso? Ele não fez nenhum sinal
Mas ele foi o maior profeta porque ele pregou a verdade do Glória a arrebatamento. Deus. Então toma cuidado para você não se enganar. Está aparecendo um monte de milagreiro, um monte de gente com cura, dizendo que tem arrebatado pessoas que estão operando cura, pessoas que estão operando anestesia, pessoa que cai anestesiada, pessoas que vão para essas igrejas que não tem santificação, ou tem a santificação, mas de uma maneira toda errada, porque a igreja é incompleta. Toma cuidado, porque pode ser um falso profeta, porque João Batista era o maior profeta, mas ele nunca operou milagre. Saiba você, o que vai me mostrar se eu sou verdadeiro servo de Deus, não é o milagre que eu operar, mas é a palavra que eu vivo. Se eu prego essa palavra e eu vivo a palavra, isso vai mostrar que eu sou um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 2,12 de Tiago: assim falai e assim praticai, proceder. Itecoma nave assúria. Glória a Deus. Porque Deus opera, mas com aqueles que são verdadeiros. Mas esses que operam sinais, mas não têm uma vida com Deus, na verdade é falso. Não se dá glória a Deus. Glória a Deus. Então João Batista, o maior profeta nascido de mulher. E para eu encerrar aqui, a Bíblia diz que apanharam João Batista, depois de um tempo preso, executaram, levaram a cabeça de João Batista num prato, diz a palavra. A cabeça dele foi apresentada num prato. Apresentaram a cabeça do homem de Deus. Satisfez Herodias, satisfez Herodes, satisfez o povo. Ele estava com a cabeça. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista pegaram aquele homem de Deus sem cabeça, oricanta lavar, aquele homem que tinha pregado arrependimento naquele sol quente, descalço, com pelos de camelo, amarrado um cinto para segurar a roupa. Um homem que foi rejeitado, um homem que não tinha aquela pompa que muitos reis, mas um homem que preparou o caminho para o Nazareno. Glórias. E os discípulos dele recolheram um corpo sem cabeça. Imagina eles olhando o corte da espada, tiveram que lavar aquele corpo, tiveram de cavar, fazer a cova para enterrar. Você imagina aquele homem que batizou o Filho de Deus, aquele homem que viveu para a pregação da verdade, e eles olhando aquele corpo, ele tanto nos ensinou, ele tanto pregou, ele tanto viveu, e ele está aqui sem cabeça. Enterraram um homem de Deus sem cabeça. Foi enterrado. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu muito quando soube que João Batista morreu. Ele até saiu para orar, muito abatido Jesus ficou. Os discípulos foram anunciar aos discípulos de Jesus, os discípulos de João anunciaram aos discípulos de Jesus: olha, João Batista morreu, cortaram sua cabeça. E a Bíblia diz que Jesus se entristeceu muito e foi orar por conta disso. Aleluia. E o que eu quero dizer aqui? Que a justiça de Deus vem. 12:29 de Hebreus. Horrenda coisa é cair, porque Deus é um fogo consumidor. E 10:31 de Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus. Deus é um Deus que vinga e julga o sangue dos santos na terra. Aleluias. Glória a Deus. Os céus manifestam a sua justiça, porque Deus mesmo é o juiz. Aleluias. Glória a Deus. Deus é o juiz. Glória. Salmo 50, o versículo 6. Louvado seja o Senhor. Capítulo 10:42 de Atos diz que Jesus é o juiz dos vivos e o juiz dos mortos. Glórias. Ele julga. E teve um juízo contra Herodes Antipas, porque eu só falei uma parte, mas deixa eu só falar isso aqui. Quando ele apanhou sua própria sobrinha Salomé, que era a esposa de seu meio-irmão Filipe, quando ele fez isso, ele divorciou da esposa dele. A esposa dele voltou para a casa do pai dela, que era o rei Aretas. O rei Aretas
dos árabes nabateus. Rei Aretas IV era o pai da mulher de Herodes Antipas, da verdadeira mulher. Quando ele apanhou Herodias, ela foi embora para a casa do pai, e o pai dela ficou revoltado. Eu falei: eu vou acabar com Herodes. Isso está na história. Eu vou acabar, porque a Bíblia ela não quis mesmo citar, fazer uma história completa. Ela quis citar, na verdade, a Bíblia ela se volta a respeito da obra do Gólgota. Glória a Deus. Examinei as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim. Na verdade, a Bíblia dá testemunho de Jesus, não é um livro de uma história completa. Ela fala algumas coisas, embora as histórias sempre são reais, mas ela não se ateve a explicar tudo nos mínimos detalhes. Só que Flávio Joséfo diz que o rei Aretas, o pai, que era rei da Arábia, o pai da mulher verdadeira de Herodes, logo após a morte de João Batista, o pai foi até Herodes. O pai foi até Herodes com seu exército e acabou com o reino dele inteiro. Glória a Deus. O próprio pai dela foi lá e levou Herodes para o exílio. Herodes foi morto, ele mandou cortar a cabeça de João. Aretas fez Herodes em pedaços. João foi enterrado só sem cabeça. Herodes foi cortado a todas as partes do corpo. Ele ficou envergonhado. Aqueles maiorais de 1000 que ele deu, os capitães de 1000 que ele deu a grande ceia dele, o banquete de orgia, todos foram envergonhados. Aquele povo que viu a cabeça de João Batista no prato, os tribunos, todos foram envergonhados. Todos. Glória a Deus. Porque o pai da verdadeira mulher dele levou em exílio e matou Herodes na frente de todos em pedaços. Não brinque com Deus. Glória a Deus. Não brinque com Deus Todo-Poderoso. Capítulo 12, 19 ao 21 do livro de Romanos. Minha é a vingança, diz o Senhor, e eu darei a recompensa. Ele vinga o seu povo. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. Italamasaracai. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 105:15. Não toques os meus ungidos, e nem maltrate os meus profetas. Ele tocou no ungido de Adão, fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. Ali caem os obreiros da iniquidade, caem e não poderão se levantar, disse Davi. Deus derruba. Capítulo 4, verso 6 de Tiago. Deus abate ao soberbo. Deus abate, Deus põe por terra, Deus põe no chão a cantarabás. Porque o nosso Deus é justiça. Mataram João Batista, mas João Batista foi morto para a glória de Deus. Ele está na glória vivo. Glória a Deus. Sua alma está junto com a alma de Abraão. Está junto com a alma de Maria Madalena. Está junto com a alma de Pedro, de Paulo, e de todos os santos que morreram em todas as épocas. Glória a Deus. Agora Herodes Antipas está queimando no Hades, no fogo eterno. Está no Hades queimando, aguardando o juízo do grande trono branco, para ser lançado na geena, no lago de fogo. Apocalipse 20:14. Então, irmãos, bem-aventurado é aquele que é perseguido, até na morte o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode glorificar. Pode glorificar o Senhor. Oh, glória a Deus. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.